Hoje vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 33. Jesus anda por sobre as águas e acalma o coração dos discípulos. É uma mensagem para aqueles que já sentiram, estão sentindo, ou que um dia vão sentir algum tipo de medo em seu coração. O centro da mensagem desta noite é a cura do medo. Você já sentiu medo? O medo tem te paralisado, o medo tem te tirado aquilo que vem do trono de Deus para a sua vida, tem arrebatado aquilo que vem do trono de Deus para a sua vida. Então preste atenção neste versículo, nestes versículos da palavra de Deus, porque os discípulos de Deus também tiveram medo, os discípulos de Jesus também tiveram medo. E o medo será destrinchado nesta noite aqui para ser vencido pelo poder de Deus, conforme a palavra de Deus tem nos instruído a cada momento de nossa vida. Pode jogar ali no telão, Mateus capítulo 14, versículo 22. Na NVI diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem num barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que Deus mesmo complete a tua palavra em nossos corações. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente às nossas vidas, especialmente aos corações que, porventura, entraram na casa de Deus, entraram neste templo com algum tipo de receio, com algum tipo de medo em seu coração. O medo não é um sentimento natural do ser humano. O medo não é algo que Deus colocou no coração do ser humano. O medo é algo que distancia e paralisa o ser humano quando ele não é dosado da forma correta. No campo da psicologia, existe um escritor muito famoso chamado Emílio Mira Lopes, que escreve um livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma, em que ele corresponde o medo como o primeiro grande gigante da alma. Aqueles que combatem entre si. Os outros três são ira, amor e dever. Mira Lopes vai dizer que
todo ser humano, ele é regido por esses 4 sentimentos, que ora estão combatendo um com o outro, ora estão concordando um com o outro. E isso vai lapidando o nosso ser, lapidando a nossa mente, lapidando o nosso dia a dia. Isso no campo da psicologia. Mira Lopes vai chamar o medo de um gigante negro que tenta travar todo o ser humano. Biblicamente, aí saindo um pouco do campo da psicologia, biblicamente, o medo não foi posto por Deus no coração do ser humano. Por isso que o medo é tão esquisito para todos nós. Por isso que sentir medo não parece ser algo tão natural para com o ser humano. Porque quando Deus fez Adão, quando Deus fez Eva, Ele não colocou o medo no coração de Adão. Ele não colocou o medo no coração de Eva. Eles eram perfeitos, estavam perante um Deus perfeito, moravam em um lugar perfeito, eram cultivados por Deus, direcionados pelo próprio Deus, e ali não cabia um sentimento de medo no coração do ser humano. Em todos os bichos da natureza, o sentimento de medo não é tão esquisito assim. Eu lembro que há muitos anos atrás eu gostava muito de ver esses documentários falando sobre o mundo animal. Documentários falando sobre leão, falando sobre cobra, sobre aranha e tubarão, semana do tubarão, e etc, e etc, e etc. E um desses documentários, eu vi um documentário que falava sobre a cobra e o sapo. E naquele documentário, isso já faz muitos e muitos anos, tudo ali estava culminando para falar sobre o medo que o sapo sente da cobra. E os cientistas que estavam ali pesquisando colocaram uma cobra perto de um sapo e disse assim: quando um sapo vê uma cobra, o sentimento de medo toma o coração dele. O coraçãozinho dele dispara. A adrenalina dispara para que ele possa correr da cobra, para que ele possa fugir da cobra. E aí ele começa a pular para distante da cobra. Mas quando ele encontra um abrigo, e ele sabe que a cobra ainda está perseguindo ele, quando ele encontra um abrigo, quando ele encontra um lugar seguro, um esconderijo, o coração dele começa a desacelerar. E o medo começa a se distanciar dele, de forma que o sapo fica quase que dormindo ali, para que a cobra não escute os batimentos cardíacos dele, enquanto ele está escondido. Os animais no campo conseguem fazer com que o seu medo possa lhe dar um pouco mais de fôlego de vida. Mas com o ser humano não é assim. Com o ser humano, o medo sempre vai ser uma coisa esquisita e uma coisa da qual nós não conseguimos regular. Diferente da natureza, se uma pessoa, um ser humano, está sendo caçado por alguém, ele não consegue fazer como o sapo faz na sua natureza. Espero em nome de Jesus que nunca aconteça com ninguém aqui nesta noite ou que nos acompanha pela rede social. Mas só a título de um comparativo, para que vocês possam perceber que o ser humano é diferente de qualquer tipo de animal da terra. Se caso um bandido entra dentro de uma casa, a pessoa vê que o bandido está ali, se esconde debaixo de uma cama, e o bandido está dentro da sua casa vasculhando e te procurando, é muito diferente do sentimento que o sapo tem quando a cobra está procurando. Você vai ficar debaixo da cama, mas o seu coração não vai parar de bater, o seu coração vai estar na sua boca. Você vai ficar debaixo da sua cama escondido ali, mas você não vai conseguir controlar o seu medo.
mesmo estando em um lugar hipoteticamente seguro. Isso porque para o sapo o medo é natural, mas para o ser humano não. Isso porque para a natureza o medo ele é natural, mas para o ser humano não. Para o ser humano o medo sempre vai ser esquisito. Para o ser humano tudo aquilo que Deus não colocou no DNA de Adão, no DNA de Eva, vai ser esquisito para a nossa vida. E o medo sempre será esquisito em nossa vida. O medo é uma decorrência do pecado de Adão. É uma decorrência do pecado. Eu não estou dizendo que o medo é pecado, eu estou dizendo que o medo é uma decorrência do pecado. Estou querendo dizer que Adão e Eva não sentiam medo e depois da queda eles começaram a sentir o medo. Começaram a sentir pavor, começaram a ficar paralisados. E em uma certa dosagem, todo medo é sadio para com o nosso dia a dia. Assim como gripe, assim como qualquer doença, assim como tudo veio da consequência do pecado de Adão e Eva sobre as nossas vidas. Vivendo em um mundo cruel, vivendo em um mundo sem Deus, vivendo em um mundo sombrio como nós vivemos hoje, é evidente que o medo, em uma certa dosagem, pode nos fazer bem. É evidente que o medo, em uma certa dosagem, pode nos distanciar dos perigos que existem neste mundo. Ninguém pode não ter medo de uma cobra, brincar com uma cobra. Ninguém pode não ter medo de uma aranha venenosa e ficar brincando com aquela aranha. É um mundo pós-queda. É um mundo pós-pecado que desenvolve em nós perigos e o medo, evidentemente, nos distancia destes perigos. Mas o que o medo não pode nos distanciar é da presença de Deus. O que o medo não pode nos distanciar ou paralisar é da presença do Todo-Poderoso de nossas vidas. O medo não pode nos fazer caminhar para longe de Deus. E tem milhares e milhares de pessoas no mundo todo que estão caminhando para longe de Deus porque estão sentindo medo ou têm medo de se aproximar de Deus. Nós estamos vivendo nesta igreja um grande avivamento espiritual. Você acredita nisso? Amém, querido? Nós estamos buscando a santidade. A santidade produz milagres sobre a vida do povo de Deus. Deus um dia chega para Josué e diz assim: se santifique hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Se santifique hoje, porque amanhã vocês serão avivados espiritualmente. E o verdadeiro avivamento espiritual é se aproximar de Deus. É estar aqui na presença do Pai e dizer assim: eu quero estar mais próximo do Senhor, eu quero caminhar em tua direção, eu quero ser mais parecido com o Senhor Jesus. E esta igreja está buscando este avivamento espiritual e vai alcançar este avivamento espiritual em nome de Jesus, porque é um avivamento bíblico. É baseado na palavra de Deus. Não é um avivamento de sentimentalismo, não é pessoas chorando, não é pessoas se exagerando, não. São pessoas que querem se parecer mais com o Senhor Jesus. E o medo não pode travar essa nossa caminhada em nome de Jesus. Os discípulos do Senhor Jesus estavam sendo avivados pelo melhor pastor do mundo, que era o próprio Senhor Jesus. Mas em um determinado momento, o medo paralisou os seus discípulos. E o medo não pode paralisar o seu coração. Você precisa continuar caminhando para um avivamento espiritual, para próximo de Deus, a cada dia de sua vida. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,7, vai dizer que o medo chega a ser um espírito que bloqueia o coração dos homens. Pode jogar ali na tela. 2 Timóteo 1,7 vai dizer assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo que o medo que trava o ser humano, o medo que distancia o ser humano, chega a ser um espírito
que vai bloqueando a sua saúde espiritual, que vai bloqueando a sua aproximação espiritual com Deus. Mas acima desse espírito existe um espírito de poder, existe um espírito de amor, existe um espírito de equilíbrio, existe um Espírito Santo de Deus que lança fora todo medo, que quebra todo medo para a glória de Deus sobre as nossas vidas. É sobre este espírito que nós estamos falando. Aquele que vence o medo do nosso coração e nos leva para perto de Deus. Eu quero que você se aproxime mais de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Vença os medos do seu coração, vença os temores do seu coração e se direcione para a presença do Pai. Existem algumas coisas que o texto base desta noite vem nos ensinar. Existem algumas ferramentas importantes que devemos ter em nosso coração. O versículo 23, você pode jogar aí na tela, Mateus 14, 23, vai dizer que a única pessoa que não sentiu medo em toda essa história que eu contei aqui sobre Jesus andando por cima das águas foi o próprio Senhor Jesus. E foi o próprio Senhor Jesus porque ele estava orando. Olha só como começa o texto. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Uma poderosa ferramenta para combater o medo que há no coração é a oração. É clamar a Deus. É se colocar de joelhos. É dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu agir sobre o meu coração. Eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo. Eu preciso da tua presença, senão eu não consigo caminhar. Senão eu não consigo me aproximar do Senhor. Senão eu não consigo fazer absolutamente nada. E tudo isso vem por oração. Tudo isso vem com os joelhos no chão. E é por isso que Jesus é a única figura desta história que eu estou contando que não estava com medo. Estava caminhando por cima das águas, todos os discípulos estavam com medo, mas todos os discípulos estavam dormindo dentro de um barco, estavam cochilando dentro de um barco, enquanto Jesus estava orando. Para vencer os medos do seu coração, para vencer os fantasmas de sua vida, você precisa orar. Precisa colocar o seu coração diante de Deus. A oração pode transformar o nosso coração. Eu sou prova viva disso. Quando Deus arrebatou o meu coração, eu era um jovem de 17 anos de idade, ateu. Não acreditava em Deus, não acreditava na Bíblia. E era absolutamente, ainda sou, absolutamente tímido. Quando a professora pedia para fazer algum tipo de apresentação na frente da turma, eu tremia. Tem professor aqui? Tem professor? Levanta a mão assim. Quem é professor? Professor. Glória a Deus. Vocês são maldosos às vezes, viu? Então, Vomar, vai lá para frente da sala e apresenta algum trabalho. Eu tremia. E desse tamanho aqui, eu já cheguei perante a minha própria sala de aula para apresentar um trabalho, eu acho que era de geografia na época, e eu comecei a chorar perante a sala de aula, porque tanto medo que eu tinha de falar em público. E aí, com 17 anos de idade, Deus me tira deste mundo de trevas, Deus me tira deste lamaçal, Deus converte o meu coração e diz para mim assim, agora você me pertence. Agora todos os medos do seu coração serão derrubados pelo poder de Deus. Agora o seu coração, os seus sentimentos pertencem ao Todo-Poderoso. E desde então eu não sinto mais medo de falar em público, especialmente de falar do amor de Deus, porque eu fui transformado pelo poder de Deus. Deus pode fazer isso com a vida de qualquer pessoa. Você acredita nisso, amém? Deus é transformador. Basta que nos coloquemos na presença dEle. Basta que nos coloquemos na presença do Todo-Poderoso, do Deus que pode transformar as nossas vidas. Ele transforma o nosso ser. Mas tudo isso vem com a oração.
O medo, apesar de ser bom para nos afastar daquilo que não presta, ele pode ser ruim quando ele nos afasta daquilo que Deus tem chamado cada um de nós para fazer. O verso 26, joga ali na tela, diz assim: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Os discípulos estavam dentro de um barco, Jesus estava orando na praia. Subiu um monte, depois desceu para a praia. Na madrugada, Jesus começou a andar por cima das águas. Os discípulos acordaram, viram Jesus e acharam que era um fantasma e tiveram medo em seu coração. A palavra fantasma descrita aí é apenas uma transliteração, por isso fantasma também na língua portuguesa. Que significa aparição, imagem, visão, aquilo que se mostra. Por isso que muitos teólogos entendem que Jesus também estava brilhando naquela noite, já que ele estava orando e falando com Deus. Daí ele andou por cima das águas e assustou os discípulos, que tiveram medo. A palavra medo, na língua portuguesa, vem do latim metus, que significa apenas uma reflexão. Alguém que está pensando em alguma coisa. E ela tem um outro radical, seria o med, M-E-D, apenas o primeiro radical desta palavra, que seria algo com apavorar, algo com travar. Então, medo, na língua portuguesa, fazendo uma etimologia dessas palavras, podemos chegar à conclusão que medo é quando refletimos a alguma coisa, quando pensamos em alguma coisa, e isso trava o nosso ser. Isso trava o nosso dia a dia. Isso é medo, apavoro, travamento e temerosidade sobre os nossos corações. Tudo isso estava acontecendo com os discípulos naquele barco. Brodman, um comentário bíblico, vai dizer que o que estava acontecendo ali era uma história de pescador. Pedro e todos os outros discípulos daquela época acreditavam que quando dava ali mais ou menos 2 a 3 horas da manhã, essa é uma história de pescador, eles acreditavam que um peixe grande do tamanho de um ser humano andava por cima das águas e derrubava os barcos que estavam no meio do lago, no meio do mar, e matava os pescadores que estavam dentro do barco. Isso era uma história popular, um mito popular que existia naquela época. Nunca existiu isso de fato, mas eles acreditavam nisso. Nunca existiu essa história de fato, nunca existiu peixe que anda por cima das águas, mas Pedro acreditava nessa história. Pedro acreditava nesta mentira. Pedro acreditava neste folclore. Pedro acreditava nessa historinha que inventaram na sua época. Por isso, e quando eles viram Jesus andando, eles afirmaram: é um fantasma. Eles entendiam que o fantasma do peixe andante por sobre as águas estava ali para derrubar e afundar o barco deles. Nós, o ser humano, às vezes acredita e tem muito medo por histórias que nunca aconteceram. Tem muitas pessoas que têm aflição de coração, tem muitas pessoas que têm pânico em seu coração por histórias que nunca aconteceram. Por histórias que às vezes a nossa mente mesmo vai criando e nos distanciando de Deus e nos paralisando, mas que nunca aconteceu de fato. Eu não sei se você está captando a mensagem de Deus. Às vezes aquelas vozinhas que ficam falando à noite antes de dormir, criam histórias na sua vida que nunca aconteceram, criam narrativas em seu coração que nunca aconteceram, que nunca vão acontecer, mas nós acreditamos nessas histórias, assim como Pedro acreditava no fantasma de um peixe que andava por cima das águas. Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Levanta a sua mão assim: estou entendendo, pastor. Mas coloca tudo isso nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Se essas histórias não são verdadeiras, repreende isso no seu coração. O peixe de Pedro não era verdade.
Assim como as histórias que às vezes a nossa mente vem criando também não são verdades em nosso coração. O nosso destino, o nosso futuro, o nosso presente, o nosso passado, tudo pertence a Deus. E tudo está diante de Deus. Por isso nós devemos descansar em Deus. Descansa em Deus. Não fica preocupado com o que vai acontecer. Não fica preocupado com as coisas que estão criando em sua memória. Descansa em Deus. O verso 27 ainda deste texto vai dizer: mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não temas. Mateus 14, 27. O medo deseja tirar de nós todo o fôlego da esperança. O Senhor um dia disse para Isaías: não tenha medo, porque eu sou contigo. Ao pensar no vale da sombra da morte, o Senhor disse a Davi: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema coisa alguma, porque eu estarei lá contigo. Quando os discípulos tiveram medo, porque Jesus morreu, ele disse para os discípulos: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenha medo, Deus fortifica a sua vida e a minha vida. Você acredita nisso, amém, queridos? Deus é quem fortifica as nossas vidas e lança fora do nosso coração todo o medo. Para finalizar esta narrativa, nos versos 30, 31 e 32 do capítulo 14 de Mateus, vai dizer: mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou e eles reconheceram que Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é quem acalma as tempestades do nosso coração. Jesus é quem tira todo o medo do nosso coração. É quem repreende o medo do nosso coração. Quando Pedro estava andando por cima das águas e estava olhando para Jesus, ele continuou andando por cima das águas. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Pedro olhou para o vento, olhou para as ondas, e talvez Pedro olhou para Tiago, talvez Pedro olhou para João, talvez Pedro olhou para qualquer outra pessoa, ele começou a afundar. Quando nós começamos a olhar para qualquer outra situação ou pessoa em nossa vida, nós já afundamos. Nós só caminhamos por cima de nossas tempestades, nós só vencemos o nosso medo quando o nosso olhar está em Cristo Jesus e apenas em Cristo Jesus. Não pode estar em mais ninguém. Qualquer outra pessoa vai decepcionar a sua vida, Jesus não. Qualquer outra pessoa pode decepcionar a sua vida, mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus vai agir poderosamente e retirar todo o medo que há em nosso coração, para que possamos nos aproximar de Deus. Pedro afundou quando estava longe de Jesus. Pedro afundou porque perdeu o seu propósito de vida. O medo tira do nosso coração o propósito de vida. Rick Warren estava certo. Você não está aqui por acaso. Deus te ama. Você não foi criado por acaso, você não é fruto de uma evolução. Você é fruto do amor de Deus. Deus ama a sua vida, Deus ama o seu ser. Foi Deus quem te fez e Deus tem um propósito para a sua vida em nome de Jesus. Você não pode ter medo de alcançar este propósito. Que você possa sair desta casa, nesta noite, transformado pelo poder de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Você recebeu o fôlego de Deus. O próprio Deus amou a sua vida e continua te amando. Deus formou cada célula do seu corpo. Você é projeto de Deus. O Senhor Jesus morreu por você. Cada chicotada que Jesus tomou na cruz do Calvário foi por você. Cada gota derramada do sangue de Jesus foi por você. Então Deus ama a sua vida e não quer te ver paralisado pelo medo, mas Deus quer te ver caminhando para os braços do Pai. Por isso, vença o medo
e venha para uma vida vitoriosa. Jesus resgatou Pedro, Jesus estendeu a sua mão e resgatou Pedro que estava afundando. O mesmo Cristo Jesus está estendendo a sua mão para todos nós hoje e quer nos resgatar de um mundo de trevas e nos transformar para a glória do seu santo nome. Amém, queridos? Deus é quem transforma as nossas vidas, mas para tanto nós precisamos vencer os medos de nosso coração. Para tanto precisamos fazer como Pedro, estender a nossa mão para Cristo Jesus, aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas e ter uma vida na presença do Pai. Baixe sua cabeça e vamos pensar em Deus, vamos pensar no Senhor. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você possa fazer isso nesta noite. Que você possa vencer todo o medo do seu coração, possa vencer toda a tribulação do seu coração e se agarrar a Cristo Jesus, dizendo: Senhor, eu quero vencer o medo nesta noite. Eu quero vencer as provações da minha vida nesta noite e viver eternamente com o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Agostinho, meditando sobre isso, vai dizer que isso é verdade, porque o dia de Deus é um dia eterno. É você aceitar a Deus e viver eternamente com Deus. É você aceitar o Senhor Jesus e viver eternamente com o Senhor Jesus. Essa é a proposta de Deus e o amor de Deus pelas nossas vidas. Portanto, vença todo medo nesta noite e aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só precisa disso. Você só precisa reconhecer que Jesus é o seu Salvador para vencer todo o medo do seu coração e viver com Deus por toda a eternidade. Como pregador da palavra de Deus, eu quero te dar esta oportunidade. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu não vou te chamar aqui à frente, tem uma equipe aqui que gostaria de orar pela sua vida. E eu gostaria de saber se você hoje gostaria de reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Existe alguém aqui hoje que quer reconhecer Jesus como Salvador da sua vida? Se existe, levante uma das suas mãos bem alto assim. Diga: Senhor, hoje eu venci o medo, hoje eu venci a tribulação e quero reconhecer que o Senhor é o Salvador da minha vida. Existe alguém aqui nesta noite que quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Me dê um gesto assim, levante a sua mão em nome de Jesus. E aí vamos entender que você hoje está caminhando para perto de Deus. Aqui nessa direita aqui existe alguém que quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador nesta noite? Alguém que quer reconhecer a Jesus como Salvador da sua vida nesta noite? Que quer ser transformado pelo poder de Deus nesta noite? Levanta a sua mão bem alta assim, diga: Senhor, estou aqui. Eu estou aqui para reconhecer que o Senhor é o meu Salvador. Há alguém aqui nesta noite? A oportunidade está passando. A oportunidade está passando sobre a sua vida. Não deixe para amanhã. Não deixe para outro dia. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador hoje ainda. Eu vou olhar aqui para a minha esquerda. Depois eu volto aqui para uma última chance. Existe alguém aqui na minha esquerda que quer aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Que quer vencer o medo, que quer vencer as tribulações do dia a dia? Levanta a sua mão e me dê um sinal assim, que eu quero orar pela sua vida, que eu quero clamar pela sua vida, que eu quero orar perante Deus. Pessoas oraram por mim e eu quero orar pela sua vida também. Existe alguém nesta noite que quer aceitar o Senhor Jesus? Aqui nessa esquerda existe alguém que quer aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Levante a sua mão e me dê um sinal. Existe uma equipe que está orando pela sua vida neste momento. Se não há, vou fazer a última chance aqui para quem está nesta minha direita. Esse é o último momento nesta noite. Você que gostaria de aceitar o Senhor Jesus, que quer aceitar o Senhor Jesus, que quer se reconciliar com Deus, que quer se reconciliar com o Pai. Talvez você já foi de alguma igreja,
está distante do Senhor e gostaria de voltar para os braços do Senhor nesta noite? Existe alguém nesta noite que quer, como Pedro, que estava afundando e agora quer aceitar o Senhor, que quer pegar as mãos do Senhor Jesus? Existe alguém aqui nessa direita que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a sua mão bem alto assim. Eu posso ver a sua mão e aí orar pela sua vida, clamar pela sua vida, clamar para que Deus faça a obra em seu coração. Existe alguém nessa noite que gostaria de aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Se não há, alguém aqui quer se reconciliar com Deus na minha esquerda, quer se reconciliar com o Pai, levante a sua mão e diga: Senhor, hoje é o meu dia. Hoje é o dia de vencer os medos no meu coração, de vencer os medos do meu ser. Não deixe que o medo tome conta do seu coração. Não deixe que o medo te afaste de Deus. Você possa vencer o medo nesta noite, em nome de Jesus. Essa igreja está orando pela sua vida. Todos nós estamos orando pela sua vida. Orando para que Deus faça a obra em seu coração. Mas se o Espírito Santo aprove assim, para que você não se manifeste nesta noite, que Deus mesmo, Deus da paz, possa transformar o seu coração. Há alguém nesta noite que gostaria que entendeu a palavra do Senhor e aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Levante a sua mão. Diga: Senhor, é hoje que eu quero me aproximar do Senhor, vencer os medos no meu coração. Se o Espírito Santo assim agiu sobre as nossas vidas nessa noite, que Ele mesmo complete a Tua palavra em nosso coração e transforme os corações que precisam ser transformados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, Te agradecer pela Tua presença real em nossos corações. Te agradecer pela palavra que foi pregada, pelos louvores que foram entoados. Louvado seja o Teu santo nome, meu Pai. E que o Senhor, que a Tua palavra, que o Espírito Santo, ó Deus, continue agindo em cada coração. A Tua palavra mesmo vai dizer que a Tua palavra não volta vazia. Que a Tua palavra faz morada no coração de cada homem, de cada mulher. E que esta palavra possa germinar, que esta palavra possa transformar vidas em nome de Jesus. Ajuda as nossas vidas a vencer todo o medo, ó Deus. Ajuda o nosso caminhar perante o Senhor. E que a Tua palavra continue fazendo morada no coração de todos que adentraram aqui. E transformem as vidas das pessoas em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.